Bom, na semana passada nós começamos a estudar, ou damos continuidade, no nosso estudo, mas nós pegamos a respeito do casamento, a criação do homem e assim o estabelecimento do matrimônio. Eu gostaria de dar uma relembrada breve aqui em 2 pontos que nós já vimos, na verdade, tá? Deus criou o homem, nós vimos de uma maneira especial, não como o resto da criação. Deus colocou o homem, criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, certo? Deus não faz acepção, nós não fizemos referência a esse versículo, essa passagem, mas Deus não faz distinção entre homem e mulher para si, porém Deus coloca funções diferentes. Então, nós vimos que dentro da criação, Deus estabeleceu papéis diferentes para homem e mulher, para que eles dominassem sobre os animais, que o homem desfrutasse aqui da terra, daquilo que Deus proporcionou, criou, para que o homem habitasse nela, mas que nós dominássemos, e nós vemos o sentido correto desse dominar, que implica em governar, cuidar. Então, dominar sobre os animais é, ao mesmo tempo, cuidar do mundo. Então, nós vamos cuidar da ecologia. A ecologia é bíblica. O homem dominar sobre a mulher também tem esse sentido, ele cuidar, e nós vemos isso muito claro ali, quando Paulo fala a respeito do casamento, da sujeição da mulher ao seu marido, mas do amor do marido para com a esposa, assim como Cristo ama e cuida da sua igreja. Então nós vimos essa comparação. Homem e mulher criados, a gente vê Gênesis 2, 22... Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, trouxe-a a Adão e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui estabelecido o casamento. Deus instituiu o casamento, é uma instituição sagrada, amém? A primeira instituição de Deus aqui na terra. Deus também ordenou que do casamento, que o casamento também teria a função, ou através do casamento, da multiplicação dos homens. Nós lemos no capítulo 1, versículo 28, quando Deus tratou da criação, ele diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, irmãos, nós vemos aqui o casamento instituído, homem e mulher, unidos por Deus, criados com esse aspecto de se unirem, e também para procriação, para multiplicação, não só com essa função, mas também dela com essa função de gerar família. Então, nós não nos restringimos ao casamento, mas o casamento gera família. Sem casamento não existe família, não existiria, sem esse compromisso. Imagine se os homens, se os seres humanos, simplesmente eles procriassem e cada um fosse para o seu lado. Seria uma bagunça, mas a ordem de Deus é que se unam, um homem se apega à sua mulher, ele deixa o lar de seus pais, se apega à sua mulher e constitui
um lar com ela, e a partir dali eles vão ter filhos, e ali está estabelecida uma família. Então hoje nós vamos evoluir um pouquinho nessa questão, já falando sobre a família. Quando a gente fala do casamento, ainda eu disse, olha, nós temos que olhar para o casamento como uma coisa sagrada, tá? Só mais esse breve comentário aqui. Nós temos que lembrar que o casamento está espelhado na relação de Cristo com a igreja, na fidelidade, na pureza, né? Essas coisas permeiam o casamento. Lá em Hebreus 13:4, a gente nem precisa ir ler lá, mas o que diz lá em Hebreus 13:4, vocês lembram? Venerado seja o quê? O matrimônio. Venerado seja o matrimônio entre todos, e o leito sem mácula. Então nós, como crentes, nós temos que olhar para o casamento como uma coisa sagrada, uma coisa a ser honrada, esse compromisso. Venerado seja o matrimônio. E o leito sem mácula, né? Da nossa parte, nós temos que manter a pureza do casamento, da nossa relação. A fidelidade. O mundo cada vez mais quer pregar como normalizadas as mais diversas formas de relações entre as pessoas, né? Então se fala nos anos 60, 70, surgiu uma expressão, amor livre. Você sabe o que é amor livre? É relacionamento das pessoas sem nenhum compromisso. Dispensa casamento. Para que se amarrar ao casamento? Hoje tem coisas, o poliamor, que nada é a não ser a poligamia, só agravado, né? Porque o poliamor, não sei se vocês já leram, já ouviram alguma coisa a respeito, mas o poliamor defende assim, um homem pode ter várias mulheres, e por que não outros homens? É poliamor, pode amar, e por que não animais? A bestialidade, né? É imundo, é nojento. Deus estabeleceu uma ordem das coisas, e o casamento é puro. Amém? Que da nossa parte, irmãos, nós atentemos para isso. Venerado seja o matrimônio. Amém? Bom, isso é enfatizado na relação de Deus com Israel. Várias vezes os profetas se referem a Israel como a noiva, nem sempre fiel, mas existe uma relação ali de amor de Deus para com Israel, apesar da ingratidão dela. Nós vimos a relação de Cristo com a sua igreja. Nós temos livros que falam sobre isso, os profetas, figuradamente, alguns desprezam essa aplicação, mas figuradamente, irmãos, o livro de Cantares também trata dessa questão. O livro de Cantares é quase que um livro proibido, né? Porque ele trata da relação de um casal que se ama. Mas ele trata objetivamente, né, se nós podemos dizer assim, que ele traz em figura a relação de Deus com seu povo, mas ele trata objetivamente da relação de um casal. Um homem e uma mulher que se amam de verdade. Para quem
a gente vê ele exaltando as belezas dela e ela exaltando ele. E não tem nada de impuro nisso. Mas, uma vez estabelecido o casamento e dele a família, nós devemos entender, irmãos, e observar que a família é a célula principal e primária da sociedade humana. Certo? É a unidade social criada primeiro. Hoje nós temos várias associações, vários tipos. Nós temos igreja, que é uma associação de pessoas que se unem com o propósito de servir a Deus, é uma instituição divina. Nós temos nações que estão debaixo de um governo, pessoas que estão, habitam um determinado território, estão debaixo daquelas leis, do cuidado daquele governo. É uma associação. Nós nos associamos às pessoas em sociedades, em empresas, de diversas formas. Mas a família foi a primeira forma de associação entre pessoas. Um homem, uma mulher, e filhos. E essa instituição ela deve ser guiada única e exclusivamente pela palavra de Deus. Nós vemos essa manhã, lá em Deuteronômio 19, aquele versículo inicial, a gente vê a exortação para a nação de Israel. Guardem essas coisas que eu tenho dito a vocês. Deus disse, guardem as minhas palavras e repita, levantando e deitando e andando pelo caminho, quer dizer, todo o tempo. Ensina para os teus filhos, grava nos umbrais das portas da tua casa. A palavra de Deus tem que estar presente na família. A família cristã, de verdade, é uma família onde a palavra de Deus é ensinada e preservada. Amém? Todo lar cristão, irmãos, precisa disso. Não podemos deixar a palavra de Deus cair no subjetivismo aí, de cair no esquecimento. Infelizmente, muitos lares cristãos, a internet, a televisão, está tendo muito mais voz do que a palavra de Deus. Cuidado com isso. Está errado. E a culpa é nossa. A culpa é do varão. Se é um varão crente, ele deveria colocar esse ritmo na sua casa. Se o varão não é crente, a mulher assume essa responsabilidade. E se ela não fizer, ela está falhando. A família precisa da palavra de Deus, porque ela precisa ser guiada pela palavra de Deus. Se ela não for guiada pela palavra de Deus, ela vai ser guiada pelo quê? Pode falar mais alto. Ainda não ouvi. Fala. Pelo mundo. Pelo mundo, aí, agora sim. Eu tinha imaginado que era isso, mas eu não ouvi com clareza. De repente, é isso aí, e não, se falou coisa diferente. Se não for guiada pela palavra de Deus, vai ser guiada pelo mundo, gente. A família guiada pelo mundo é um desastre. É o que a gente vê por aí hoje. A desordem, a tristeza de muitos pais é consequência, muitas das vezes, do fato de eles terem deixado o seu lar ser conduzido pelo mundo. Cuidado, pais. Cuidado, aqueles que pretendem ser pais. E eu digo pais, pai e mãe. Notem, a família é uma instituição colocada por Deus no mundo e ela tem o seu papel
Tá? E nós estamos falando de conservadorismo cristão. Isso não mudou, irmãos. Não tem nada na Bíblia que diga que isso tenha mudado. Me falem, onde é que está escrito na Bíblia que a igreja deve assumir a responsabilidade da educação das crianças? Tem? Não tem, né? Não tem. A igreja é importante na vida da família? Sim. Com certeza, né? Sim, a igreja é importante na vida da família. Para os filhos. A igreja pode sim ser um forte auxiliar na educação dos filhos, mas ela não substitui a família. Tem muitos pais hoje que procuram delegar as responsabilidades da educação, da criação dos filhos para outros, e alguns querem passar essa responsabilidade para a igreja. Está errado, não é a igreja. A igreja vai cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho. A igreja tem a responsabilidade de pregar essas crianças aqui, olha, para esses meninos. A igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho para eles. Mas você também pode e deve estar pregando o evangelho para eles em casa. Mas a responsabilidade de educar é da família. Porque Deus estabeleceu isso desde o começo. Não é a igreja, não é o pastor que vai ter que educar seu filho. Não é a tia Leusa que vai ter que educar a criança. Né? Não é a professora das crianças, não vai ser o irmão que esteja à frente dos juvenis, né? dos adolescentes, cuidando de classes. Não, até porque isso é uma instituição que nem existe na Bíblia. A gente faz porque nós temos liberdade para fazer isso e entendemos, eventualmente, ser útil. Mas não é essencial que haja. A igreja, ela se reúne para louvar a Deus e para ensinar, pregar a palavra de Deus. A igreja, às vezes, separa e se volta, especialmente as crianças, como um meio de pregar o evangelho com mais clareza para eles e, sim, ajudar a família. Mas nunca tomar o lugar da família. Nada toma o lugar da família, irmãos. Nada deve tomar. A igreja não é para e nem deve tomar o lugar da família. A igreja não é para tomar o lugar da família e nem deve fazer isso. Problemas na família podem afetar a vida da igreja. Certo? Nós sabemos, se por exemplo nós temos dois irmãos e um casal, ou pais com filhos, e surge um atrito entre eles. Se eles são membros da igreja, afeta a igreja. E nesse campo a igreja vai ter que tratar no que afeta a igreja. Alguém está dando mau testemunho? A igreja vai orientar. Mas a igreja não resolve o problema familiar, gente. A família tem que tratar do seu problema. Entendeu? Se tem um conflito de casal, a igreja pode ajudar, o pastor orientar biblicamente, algum outro irmão, irmã, pode ajudar com orientação, com conselho? Sim. Mas a resolução do problema está em casa. Nós não podemos misturar as coisas. Família é família, igreja é igreja. Se uma família faz parte da igreja, evidentemente, coisas da família vão afetar a vida da igreja. Mas elas têm que ser tratadas em separado. Em todos os aspectos. Na ajuda e em outras coisas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós temos uma família que é membro da igreja. Aí um deles, seja quem for, o marido, a mulher, o filho, um deles comete um pecado e a igreja vai tratar, né,
advertiu, aplica a disciplina, exortou, tal, mas não tem jeito. A igreja vai tratar da disciplina, de desligar esse membro. Começa por aí. A igreja vai tratar disso por quê? Pelo que está afetando a igreja. E o testemunho pessoal daquela pessoa como membro da igreja. Correto? Muitos crentes erram assim. Ele até, se fosse uma outra pessoa que tivesse cometido aquilo, talvez ele votasse pela disciplina. Mas é meu filho. Não, então, prefiro me abster. Não vou votar. Por que não? Se você vê que aquele membro não é justo, biblicamente, a disciplina, então você vai tratar como se fosse com qualquer outro. Porque nós estamos tratando da questão da igreja. Em casa, é família. Na igreja, é igreja. Certo? Você vai tratar da questão como igreja. Em casa, você vai tratar de outro jeito. Lá, as atitudes vão ter que ser outras. Um membro foi disciplinado. Disciplina, irmãos, né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Disciplina, espero que todos saibam, não é só riscar do hall de membros. Existe uma série de atitudes, ele deixa de fazer parte, a Bíblia deixa claro no Novo Testamento, que um membro disciplinado, ele deixa de ter certos privilégios dentro da comunhão da vida da igreja. Correto? Não é só ele não pode tomar ceia, não pode cantar no coral, mas tem certas coisas que ele não pode participar. Ele não deve se sentir como um membro da igreja. Ele tem que sentir que ele está sendo privado de certas coisas pela questão de ele ter sido disciplinado por causa de um pecado, por causa da rebelião dele. Agora, a sua convivência com ele dentro do lar continua sendo a mesma. É seu marido, é sua esposa, é seu filho, é seu pai? Continua sendo. Certo? Sei lá, né, gente, como está tratando hipoteticamente, né, dependendo do problema, certas atitudes precisam ser tomadas. Mas, na igreja, ele deixou de ser membro da igreja. Mas em casa, ele não deixou de ser filho, não deixou de ser esposo ou esposa. Entendendo onde eu quero chegar? Ali você vai tratar como um membro da família. Continuam as responsabilidades dentro da família. Então essas coisas devem ser tratadas com sabedoria para não misturar o que é igreja e o que é família. A educação dos filhos é de responsabilidade dos pais. Efésios 6:4. Alguém leia para a gente. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Olha, Paulo está instruindo a igreja a instruir os filhos, os pais, a família. Ele está falando dentro da igreja, cada família tem a responsabilidade de educar seus próprios filhos nos caminhos de Deus. Isso reforça aquilo que já era ensinado no Antigo Testamento. Deuteronômio 6. É bem parecido com o que a gente leu hoje de manhã, no capítulo 19, tá? Versículos 6 e 7. Também alguém pode ler para nós. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Tá, em primeiro lugar, essas palavras devem estar onde? No nosso coração.
E, a partir daí, nós devemos aplicar na educação dos nossos filhos, ensinar aos nossos filhos. A ordem foi dada às famílias de Israel. Não tinha igreja na época. Não era Moisés que tinha, né? Moisés não falou, tragam as crianças aqui para eu educar elas. A ordem de Deus, através de Moisés, foi: ensinem, guardem no coração e ensinem seus filhos. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Atente para o conteúdo do livro de Provérbios. É um livro inteiro escrito no sentido de orientação, instrução, educação de um pai para com seu filho. Amém? É um livro precioso para que os filhos leiam, para aprender. E é um livro precioso para que os pais leiam e saibam o que eles têm que ensinar para os seus filhos. Então, irmãos, primeira coisa, a igreja não é uma instituição, tá? Eu vou dar 2 exemplos hoje aqui. Estou dando primeiro a igreja, mas a igreja não é uma instituição para substituir a família, para tomar o lugar da família. Ela tem o seu papel importante, necessário, pregação do evangelho, maravilhoso, né? A igreja, mas ela não tem o papel de substituir a família. Os pais são os detentores dessa responsabilidade. Ok? Se uma criança é órfã, bom, aí alguém precisaria assumir esse papel, né? Um tutor, alguém que faça. A igreja, algumas igrejas, na verdade, se uniram, por exemplo, e fizeram um orfanato lá em Embu, há vários anos atrás. Infelizmente, muita coisa ali se perdeu. Mas a ideia inicial era muito boa. Eles criaram um orfanato, justamente eles atendiam crianças que eram tiradas dos seus pais usuários de drogas, por algum motivo, violência. Então, o juiz tirava os filhos do seio da família. Infelizmente não tinha clima, né? Não tinha condições para a criança estar ali. E eram colocados em outros lugares. Então eles criaram esse orfanato, e eles atendiam mais especialmente crianças, acho que totalmente crianças desse tipo lá. E acho que ainda é assim que funciona. Tá? Acabou tendo influências externas por causa de ajuda, de sustento, infelizmente, instituições espíritas estavam intervindo lá, aí já começa a bagunçar. Mas o que tinha no começo? Aquelas crianças eram acolhidas ali, e tinha pessoas ali que procuravam cuidar delas, exercendo o papel de pais adotivos, né? Os responsáveis pelo orfanato, e tinham cultos, pregavam a palavra e procuravam dar a educação que em casa eles não teriam. Uma instrução bíblica da palavra de Deus. É uma situação, né, onde alguém tem que assumir esse papel quando não tem quem faça. Mas o papel deveria ser da família, de educar. Infelizmente, pais no crime, nas drogas, eles abandonam os filhos, não dão educação nenhuma, muitas vezes nem o alimento eles dão, né? Mas, irmãos, aí nós temos uma outra questão. Se para nós deve estar bem claro que a igreja não deve tomar o lugar da família, a gente precisa tomar muito cuidado com esse mundo, porque existe uma ideologia, né, de que quem deve assumir esse papel é o Estado.
o governo. E muita gente sucumbe a isso. Antigamente, aqui no Brasil, falando aqui do Brasil, né? A educação estava praticamente na mão da Igreja Católica. Tá? As escolas que existiam eram católicas, e muitas que estão aí são herdeiras daquele costume. Depois, quando abriram as portas para as igrejas, né, protestantes, então se criaram escolas também, assim, as escolas particulares, as escolas de igrejas, elas foram surgindo, foram aumentando. Mas o governo, como nem todo mundo tinha condição, o governo ofereceu o serviço de educação pública. Bom, né? Para não deixar ninguém sem educação. Porém, né, educação aqui é instrução. Qual era o papel da escola? Ou qual é o papel da escola? Ensinar português, matemática, ciências, né? Geografia. Mas aos poucos foi surgindo a ideia de a escola não só ensinar essas coisas. Hoje, se você conversar até com muitos professores, a ideia deles, e olha, eu já discuti com um professor batista, e eles pensam diferente, que o Estado tem sim o papel, que o professor deve educar o filho. A educação compete à família. Né? Tem professores que já pensam totalmente contrário. Nós não temos que educar ninguém. O ideal para o professor realmente seria receber crianças educadas em casa, para eles poderem realmente ensinar a matéria deles. Mas como muito professor também não sabe nem a matéria deles, então eles preferem fazer outra coisa. Então é onde surgem muitos problemas, irmãos, que nós temos nos nossos dias. Está se tornando cada vez mais perigoso. Grande parte das famílias, na verdade, quer que o Estado assuma totalmente a responsabilidade da criança. Há muito tempo se fala de educação pública com escola em tempo integral. A criança ir para a escola e passar o dia inteiro lá. E tem muito pai que torce para isso acontecer. Por quê? Porque se a criança passar o dia inteiro lá na escola, eu estou livre dela. Eu não preciso me preocupar. Ou eu posso, né? O pai e a mãe podem ir trabalhar, podem fazer o que eles quiserem. E muitas vezes não é propriamente por uma necessidade que os dois trabalham. Mas por querer ter mais coisas, né? Mais dinheiro. Então, para fazer mais coisas para o seu próprio prazer. Aí depois compensa a criança com um presentinho, né? Mas a criança vai se tornando uma estranha para os pais, de tanto tempo que eles passam na escola. Na verdade é triste a gente ver essa mentalidade. Mas isso a gente vê entre famílias que até têm acesso ao ensino, né, pagar uma escola particular, e eles querem mais é que os filhos passem mais tempo na escola. Eu sempre fui do seguinte pensamento: eu quero que os meus filhos vão para a escola e recebam uma boa instrução, que aprendam matemática, aprendam o que eles têm que aprender lá, né, as matérias, que eles tenham aula de português e que na aula de português se ensine português. Português. Não gays. Português. Mas que se ensine matemática, na aula de matemática. Que se ensine a matéria. E que eles venham logo para casa, para em casa eles estarem sendo tutelados e ensinados, orientados, educados dentro dos nossos preceitos bíblicos. Amém? Muitos pais, mesmo cristãos, estão querendo os filhos fora.
e sabe-se lá o que eles estão aprendendo lá. Gente, ninguém passa o dia inteiro aprendendo essas matérias. Se eles passam o dia inteiro lá, vai ter muita coisa alheia a isso. É um perigo. Hoje existe um movimento forte, né, do homeschooling. Muitos pais cristãos estão pendendo para esse lado, de educar seus filhos em casa. Tem um conflito aí, né, porque muita gente briga para proibir, que não permitir isso. Porque eles querem mesmo as crianças na escola, para eles poderem exercer o poder deles na educação das crianças alheias. E é onde a gente vê uma coisa que não adianta negar, é notório. Nega quem quer, né? Mas a doutrinação, a chamada doutrinação que reina nas escolas. O que é doutrinação? Eles vão ensinar uma ideologia, eles vão passar preceitos para as crianças e jovens, muitas vezes distintos daqueles que eles receberiam em casa. Principalmente dependendo da ideologia que impere naqueles que estão governando, né? No regime que está sendo imposto naquele país, naquele lugar, isso pode se tornar ainda mais grave, né? Principalmente os regimes totalitaristas e os regimes socialistas, eles tendem para isso, poder do Estado. E o poder do Estado não se faz só com muito imposto e empresas estatais dominando tudo, controlando tudo. Se faz também na doutrinação das crianças, né? E trazendo elas para o seu lado. O Hitler, tá? Era um totalitarista. Ele criou, dentro do governo dele, a juventude... como é que é? A juventude hitlerista, uma coisa assim, tá? Mas existiam jovens, né? E tinha as faixas, eles recebiam, tinha uma farda especial, bonitinha, feita para eles, para deixar eles encantados. Não é que bonitinho que eu tô. E tinha as faixas de idade de 14 acho que 11 a 14, 14 a 18, os jovens, e eles se tornavam depois alimentadores desse processo de incutir os ideais nazistas. Tá? Estou dando isso só como um exemplo, que é um exemplo terrível, todo mundo sabe onde terminou, né? Não tem nenhum marciano aqui? Não. Porque para não saber, teria que ser um marciano, né? Todo mundo sabe, de alguma maneira, a respeito disso. Talvez só um jovenzinho nunca ouviu falar, mas precisa ser... Logo, logo vai ficar sabendo o que aconteceu, né? A Segunda Guerra Mundial foi um terror. Mas vejam, irmãos, o Estado assumindo o papel da família é alguma coisa sempre muito perigosa, seja como for. Tá? E dentro do nosso conservadorismo cristão, nós não podemos admitir isso. Devemos lembrar do que a Bíblia fala. Pais, criem seus filhos, admoestai-os na doutrina do Senhor. Ensine a palavra de Deus. Você sabe que lá no mundo eles não vão estar recebendo isso. Também não deixa a internet criar seus filhos, tá? Não bobeia com isso, não. Às vezes não é o Estado, não é a igreja. A gente vê, menos mal seria a igreja assumir esse papel, mas nem a igreja tem esse papel. Mas não permita que o Estado, não permita que pessoas alheias eduquem, criem os seus filhos. Deus deu essa responsabilidade para os pais. Procure saber o que acontece
Mesmo quando a gente morava no interior, tinha reunião de pais e mestres na escola, e a gente sempre ia, porque a gente queria saber, acompanhar o que estava acontecendo. E os filhos contavam muita coisa para a gente do que acontecia. E a gente queria saber. Mas tem muitos pais que não sabem o que está acontecendo, o que o professor está falando, o que está sendo feito. Aliciando para coisas. Né? Lá em Sudminutos tinha um professor, um tempo depois, que promovia festinhas na casa dele, final de semana, com os jovenzinhos. Eram festinhas bem perniciosas. Engraçado que nenhuma instituição tomava providência, nem a escola, nem o, como é que chama? O Conselho Tutelar, ninguém. Né? As coisas rolando assim. E as famílias deixando. Tá com professor, né? Cuidado, porque tem professores do mal também. Não querendo amaldiçoar, né, ou estereotipar a categoria, não, mas tá cheio. Mas o Estado muitas vezes quer determinar as coisas sobre a família, impor. Alguns países, por exemplo, fizeram, hoje eu não sei se tem, mas o controle de natalidade. Uma família não pode ter mais do que 1 ou 2 filhos. Isso é interferir na família. A família tem direito de ter quantos filhos ela achar que pode ter. Como é que nós ficamos? Irmãos, lá em Romanos 13, Paulo ensina a respeito da nossa submissão às autoridades, tá certo? Só que a gente tem que ter sabedoria de lembrar, a nossa sujeição às autoridades vai até onde não fira a nossa sujeição a Deus. E aí nós ficamos, por exemplo, se o Brasil estabelecer isso qualquer hora, você só pode ter um filho. Nós ficamos entre a ordem do país, talvez essa seja a hora de sair fora daqui, mas você só pode ter um filho, ou o que a Bíblia diz. Deus diz para nós nos multiplicarmos. 2 pessoas se juntam e têm um filho, esses 2 vão ficar velhos e morrer. Sobrou um, fruto do casamento deles. Isso é multiplicar? Não, você dividiu. 2. Bom, pelo menos você manteve, né? Teve 2 filhos. Por isso eu tive 3. Tinha que ser 4. Já aumentou um pouquinho as possibilidades, né? É lógico que a gente tem que ter bom senso de até onde nós podemos ir, não é? Mas a família tem liberdade. Se uma família, né, se um casal resolve ter, quantos filhos Deus mandar? Eu vou condenar? Eu tenho direito de fazer isso? Não. Agora, eles têm que ter responsabilidade, aí é decisão da família. Não é o Estado, não é a igreja que vai determinar. Eu sou pastor, eu não posso chegar e falar, né? Sei lá, daqui a 10 anos, o Nicolas e a Ana estão aí 5, 7 filhos. Eu não tenho direito de chegar para eles e falar, irmãos, vocês têm que parar de ter filho. É uma decisão deles. Tá certo? É decisão da família. Eles são a família. Eles têm que saber onde é que, né? Até onde dá para chegar. Que Deus abençoe, que isso seja possível, que Deus dê condições. A Nádia gostou da ideia. Mas brincadeiras à parte, irmãos, é isso, sabe? É um direito da família de decidir.
Agora, a decisão dela deve ser pautada na palavra de Deus, não no que a internet fala, não no que a mídia fala, não no que o Estado, o governo fala. E nem no que o pastor fala. Se o pastor falar conforme as palavras de Deus, então é a palavra de Deus. Não é o pastor, não é a pessoa, não é a igreja que está se impondo a família, certo? Mas esse é um ponto que, no final, a igreja vai, a família, melhor dizendo, vai tomar a sua decisão. Ela não pode estar sujeita às determinações externas. A família é autônoma. A educação dos nossos filhos compete a nós. Eu sempre deixei isso claro na escola. Eu não permiti que os meus filhos participassem de festas juninas. Muita gente diz, isso não tem mais nada a ver, é só folclore. Irmãos, no meu discernimento bíblico, aquela festa é os ídolos. Festa de São João, São não sei o quê. Festa devotada aos ídolos. Idolatria. Eu atento para a palavra de Deus. Fugir da idolatria. Quero distância disso. Meus filhos foram criados longe dessas coisas. E para falar a verdade, a princípio eu tinha a iniciativa, eu e a Miriam, né? Nós tínhamos essa iniciativa, porque o poder estava em nós, de decidir isso, e os nossos próprios filhos já chegavam em casa dizendo, vai ter isso, eu não quero. Porque nós já orientamos, já educamos, mostrando o que era aquilo. Eles já sabiam, e eles não queriam. Mas às vezes os professores da escola queriam impor. Não, tem que fazer, tem que participar. Mas eu não quero. E eu tenho autonomia para decidir isso. Eu como pai de família, né? Nós como pais temos essa prerrogativa bíblica, irmãos. Nós vamos sofrer com isso? Muito provavelmente. Tá? Eu lembro que, em especial, a minha filha mais velha sofreu sanções por causa disso. A média final de nota dela foi uma coisa que, sem critério nenhum. Sabe aquele tipo, as notas são 7, 8, 6, 7, 8 e a média final vem 5? Que média é essa? Tá, coisa assim. Mas a gente paga um preço às vezes. Mas Deus está sobre nós, está no comando. Certo? Então é isso, irmãos. Eu gostaria de deixar isso para os irmãos hoje. A família. Nós temos que ter cuidado. O conservadorismo cristão coloca a família como a célula máter da sociedade. A célula mãe, a primeira unidade. E nenhuma outra instituição deve se sobrepor à família, se impor sobre ela e mudar o destino da família. É lógico que nós, como família, somos cidadãos, estamos debaixo de certas leis. Mas, assim como a igreja está debaixo de certas leis, nós estamos estabelecidos num país, nós estamos cientes de que existem leis desse país, algumas justas, outras nem tanto. Tá certo? Mas enquanto elas não afrontam a palavra de Deus, eu sigo. Se elas afrontarem a palavra de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Que Deus nos abençoe, dê sabedoria e discernimento para a gente fazer isso e aplicar isso nos nossos lares sempre. E assim nós ensinarmos e defendermos essas coisas.